Olá pessoal, de volta aqui ao Centro Educacional de Paula disponibiliza mais uma unidade da apostila para estudo em casa com comentários do professor Luiz, não é? Bom, a gente já está na unidade 4, a gente vai aprender um pouco mais sobre Lavoisier, Proust e Dalton. Lavoisier, Proust e Dalton foram três pessoas diferentes. Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Proust e Dalton têm estudos muito importantes para entender o átomo, não é? A massa do átomo, massa atômica, massa molecular, massa molar, essas coisas, né? E ele também tem estudo de cálculo dessas massas. Bem, não há uma data que possamos estabelecer como o início da química. No entanto, alguns cientistas que viveram no século XVII e XVIII deram importantes contribuições para o estabelecimento dessa ciência. Entre esses cientistas, um dos mais importantes foi o francês Antoine Laurent Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier, nome dele, né? Seus trabalhos realizados no século XVIII foram tão importantes que alguns o consideram pai da química. Entre suas contribuições, a mais conhecida e relevante é a Lei da Conservação da Massa, enunciada por ele após realizar inúmeras reações químicas dentro de recipientes fechados. Por que ele fazia em recipiente fechado? Porque muitas reações químicas geram em resultado gás. E gás a gente não consegue medir se a gente não estiver em um recipiente fechado. Porque se não tiver um recipiente fechado, a gente não consegue calcular a massa desse gás, por exemplo. Sim, gases têm massa também. Usando uma balança, Lavoisier determinou a massa do recipiente antes e depois da reação química ocorrer, né? E ele enunciou que a massa final de um recipiente em um recipiente fechado, né, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Então, a reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Ele falou isso. E por que as massas são iguais? Porque a matéria vai ser a mesma, o material vai ser o mesmo. Os mesmos átomos que vão estar no reagente, eles também vão estar no produto. Não vai abrir nenhum novo elemento novo no produto. Eu preciso que os meus produtos ele tenham exatamente os mesmos materiais da massa. Da massa não, do reagente. Meu produto os átomos do produto são exatamente iguais aos átomos do reagente, sem tirar nem pôr nada. Então, segundo essa lei, né, num sistema químico fechado, qualquer que seja a transformação ocorrida, a massa segue constante. Essas afirmativas obedecem a uma lei da natureza, né, descoberta pelo francês Antoine Lavoisier no final do século XVII. Então, por esse motivo, a lei ficou conhecida como Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa. É dele também a célebre frase: na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Isso é extremamente importante para a gente conseguir entender essa parte da química, essa parte das ligações químicas, essa parte de misturar componentes químicos, né? Então, tá aí, observe, né? Uma reação entre substâncias A, B e C, A, B e transformando-se em C, né? A massa da substância A é 20 gramas, a da B é 5 gramas. Qual a massa da C? Seguindo, então, a lei de Lavoisier, da lei da conservação da massa, então eu tenho 20 gramas mais 5 gramas, que é igual a 25 gramas. É igual se eu tivesse 1 kg de farinha e 1 kg de sal. Se eu juntar os dois, vai ter o quê? 2 kg de um produto, né, de farinha com sal. É um exemplo. Conservação das massas. As massas não vão se alterar. Ah, professor, mas e se o resultado disso for um gás? O gás também tem massa, então também não vai se alterar. A gente não vai conseguir capturar esse gás sem estar em um ambiente controlado, mas ele também tem uma massa, né? Bom, continuando, né? Essa reação obedece à lei de Lavoisier, onde a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Lei das proporções constantes, lei de Proust, pessoal. O estudo das reações de decomposição foi importante para que o francês Joseph Proust, né? Louis Proust, quase Louis, descobrisse que as substâncias compostas têm uma composição fixa, né? Então, o que ele falava, né? Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa, ok?
A gente tem aqui o exemplo, né, do que o Proust falava, né? Ele observou que uma reação química, a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante, né? Então a lei de Proust, ou a lei da proporção, né, definida, diz que dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substância, conservam entre si proporções definidas. Aqui a gente tem, observe a massa da molécula de água, ela é de 18 gramas. Então o resultado da soma das massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. O que eu tenho? Eu tenho H2, a massa atômica. A gente sabe que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1. Como é que a gente sabe essa massa atômica, professor? Ela está lá na tabela periódica. Já já a gente vai estudar a tabela periódica. Então, se eu tenho 2 hidrogênios e cada um tem 1 grama, então quer dizer que eu tenho 2 gramas de hidrogênio. A massa atômica do oxigênio é igual a 16, pessoal. Ele tem 16 de massa atômica. É só uma ressalva aí, o hidrogênio ele não mede 2 gramas e o oxigênio não mede 2 gramas. Ele mede uma unidade de massa atômica, então é uma unidade atômica de hidrogênio e uma unidade atômica e 16 unidades atômicas de oxigênio. Então, vamos continuar no grama só para a gente ter uma visão melhor, né? Então, se a gente tem 18 gramas de água, então a gente sempre vai ter 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio, né? A molécula de água está na proporção de 1 por 8. O que quer dizer 1 por 8? Eu pego a minha massa do hidrogênio, né, que é de 2 gramas, 2 unidades, na verdade é 2 mol, né? 2 unidades moleculares. E o do oxigênio é 16, então eu pego 2 e tento dividir por 16. Não vai dar, vai me dar uma dízima periódica, mas eu só quero saber proporção. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar o mais próximo de 1 possível. Então eu vou tirar o MMC. Então tirando o MMC eu vou ter 1 por 8. Beleza, as leis de Lavoisier e de Proust, elas são chamadas de leis ponderais, porque elas estão relacionadas à massa dos elementos químicos nas reações químicas, ok? Ficou fácil de entender? Para mim até agora está tudo tranquilo, mas caso vocês não tenham dúvida, como sempre no fim do vídeo eu deixo os meus contatos para que vocês entrem em contato comigo, para que assim eu consiga tirar dúvida de vocês. Para que não fique nada muito abstrato na cabeça de vocês e até posso mandar material para vocês estudarem em alguns outros vídeos que eu sigo. Beleza, pessoal, agora a teoria atômica de Dalton, né? Entre 1803 e 1808, o cientista inglês John Dalton, ele propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e por Proust. Essa teoria ficou conhecida como teoria atômica de Dalton, né? A palavra átomo vem do grego e significa indivisível. Ela foi usada a primeira vez por alguns filósofos na Grécia Antiga, que, baseado em argumentos filósofos, propunham que todas as coisas são formadas por partículas muito pequenas e indivisíveis, chamadas de átomos. A gente viu isso lá no primeiro slide, eu fiz todo um resumo sobre isso e, bom, continuando. Alguns pontos importantes na teoria de Dalton em linguagem moderna são: bom, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características, por exemplo, tamanho e massa. Sim, isso até hoje é considerado verdadeiro, né? Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Sim, isso também é verdade. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Sim, isso também é verdade. Até hoje a gente trata isso, né? Substâncias compostas, também chamadas de composto químico ou simplesmente compostos, são formados por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, que se combinam sempre numa mesma proporção. Sim, até hoje isso é verdade. Átomos não são criados nem destruídos, são esferas rígidas e indivisíveis. Bom, isso já não é tão verdade no mundo de hoje. Nas reações químicas, os átomos se recombinam. Sim, isso é verdade. Aqui a gente tem um exemplo de um átomo, ele se recombinou, possivelmente isso aí, não sei que elemento possa ser esse, mas bom, está me parecendo cloreto de sódio, pessoal. O cloreto de sódio ele se organiza desse jeitinho aí, né? Então, o roxo é o sódio, o verde é o cloro é maior do que o sódio, né? Mas mais carregado, tem uma massa maior.
e ele tem essa organização. E um elemento ele vai... A gente tem que não são as cargas, são as moléculas, elas vão se ordenando próximas umas das outras, fazendo essa ligação para que o sal ele fique naquele estado sólido que a gente conhece. Símbolos representam os elementos. Bom, a gente já viu isso também, pessoal. A teoria criada por Dalton foi muito importante para o desenvolvimento da química. Sim, são conhecidos atualmente mais de 100 elementos químicos, né? Cada um deles com um nome e símbolo diferente. Os símbolos dos elementos são formados por uma ou duas letras, né? A primeira é sempre maiúscula, a segunda, caso exista, ela é minúscula. E alguns exemplos de símbolos estão nessa tabela, né? O alumínio, Al, bromo, Br, cálcio, Ca, carbono, C, chumbo, Pb. Por que, professor, chumbo é Pb? Porque os nomes eles vêm do latim, eles não vêm do português. Por que eles vêm do latim? Para que em todos os países ficam iguais. Então, do latim, chumbo tem alguma coisa a ver com Pb, né? Enxofre S, porque sulfos, cloro, Cl, ferro, Fe, flúor, F, fósforo, P. Em latim, fósforo é com pH. Hidrogênio, H, iodo, I, magnésio, Mg, manganês, Mn, mercúrio, Hg. Provavelmente tem alguma coisa a ver com latim também. Níquel, Ni, nitrogênio, N. Ouro, Au. Ouro provavelmente também vem do latim. Oxigênio, O. Potássio, K. Potássio também vem do latim. Quase todos os elementos da tabela periódica eles vêm do latim. Alguns nem tanto. Por quê? Porque quando eles foram descobertos, a pessoa que descobriu o elemento falou: eu vou colocar o nome que eu quiser. Por exemplo, tem um elemento na tabela periódica que o cara que descobriu, ele era muito fã do Superman. Qual é o nome do elemento? Kryptônio. Outro elemento, o elemento que se descobriu que... O elemento que foi descoberto que ele emitia radiação. Qual é o nome dele? Rádio. E assim, alguns elementos, os mais conhecidos, eles ficaram com o nome em latim. Outros, a pessoa que descobriu colocou o nome que quis nele. Fórmulas que representam as substâncias, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar na fórmula da água, H2O. A gente falou dessa fórmula desde a primeira aula, desde o primeiro vídeo, pessoal. Outros exemplos de fórmula usada pelos químicos são CO2, que é o gás carbônico, N2, que é o gás nitrogênio, O2, que é o gás oxigênio, H2 é o gás hidrogênio, e assim por diante, né? Todas as substâncias são formadas por átomos, sim. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento, sim, a gente viu que o Dalton falou isso, e as substâncias compostas por átomos de dois ou mais elementos diferentes, sim, Dalton falou isso, mas sempre em uma proporção. As moléculas são as menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância, ok, a gente já viu isso, pessoal. Seja ela simples, seja ela composta, os químicos utilizam fórmulas, né? Os símbolos que representam os elementos químicos, por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, chumbo e prata, né? Que é HCN, O, Pb e Ag. A fórmula representa a substância pura, por exemplo, O2, H2O, NH3, NH3 amônia, pessoal. HNO3, ácido nitroso. Na fórmula de uma substância são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte da sua composição. Onde eu parei? Na fórmula de uma substância são colocados os símbolos dos elementos que tomam parte de sua composição em números. Esses números indicam a quantidade de átomos que tem, pessoal. Os índices de atomicidade, né, os índices do átomo, que indicam a proporção em que os átomos do elemento estão presentes nas substâncias. Por exemplo, a gente tem a gente tem NaCO3H. CO2OH. A gente tem OH, O3, CNA. Não sei como eu colocaria isso aqui. Bom, isso é alguma coisa, né? A gente tem o sódio, o oxigênio, o carbono e o hidrogênio.
Bom, pessoal, como eu falei, aqui está o meu contato com o professor. Se alguma coisa não ficou muito clara para você, se alguma coisa ficou difícil de entender, entre em contato comigo. Bom, logo após que eu terminar esses vídeos, eu vou fazer um vídeo só sobre a tabela periódica para vocês, algumas coisas da tabela periódica que eu acho importante a gente estudar, e já vou começar a fazer a prova.